Bom, já estamos aí gravando a nossa aula, né? Então, a partir de agora, boa tarde a todos, oficialmente. Vamos aqui, já sem perder muito tempo, apresentando aqui a nossa lâmina para a gente começar as nossas discussões. Como eu falei, nós iríamos trabalhar hoje os descritores 4, 5 e 6. Na última aula, nós trabalhamos os descritores 1, 2, 3. Então, nós temos aqui o seguinte, ó. Como eu disse, a gente sempre para fazer uma abertura legal e instigar a gente a pensar, a gente surge aqui com algumas charadas matemáticas, né? E aí, charadazinha simples aí para vocês. Vamos ver aí. Só coloquei duas só para a gente dar início também que o conteúdo de hoje vai demorar um pouquinho. Em uma igreja havia 4 velas. Entraram 2 ladrões e cada um levou uma vela. Quantas velas ficaram? E aí, quem é rápido aí para responder isso aí? Aldemir, que gosta de raciocínio lógico, pode responder também, Aldemir. Ninguém vai arriscar aí? Vai aqui pegado, meu compadre, até agora, de manhã, tentando entender essa parada de raciocínio aí. Bora lá, Hudson. Cadê Clariana? Ninguém, gente. Pessoal, como uma soma, questão bem simples, né? Ó? Em uma igreja havia 4 velas. Entraram 2 ladrões e levou uma vela. Cada um levou uma. Então, aqui eu posso fazer rapidinho, né? Ó, tinha 4, menos 2 igual a 2. Sim ou não? Sim. Certeza? Vamos interpretar o problema? Maioria dos problemas de matemática a gente acaba errando porque a gente deixa de fazer a interpretação correta. Ó. Em uma igreja havia 4 velas, ponto. Então, até aqui, a gente sabe que na igreja tinha 4 velas. Né? Faz E aí ele faz uma continuação aqui. Entraram 2 ladrões e cada um levou uma vela. Ó, ele levou aonde? A Tinha igreja. 4. Ele levou para a igreja. Então, o correto seria eu fazer aqui 4 mais 2 igual a 6. Porque, ao invés de dizer que o ladrão roubou, ele disse que o ladrão levou. Então, o ladrão, ele não rouba da igreja, ele levou as velas. Então, ó, o texto diz que os ladrões levaram uma vela cada e não roubaram. Tranquilo aí, pessoal? Deu para raciocinar? E mais Deu. uma, facinho aí também. É encher. Já ia com resposta, olha. O que é que todos têm 2? Você tem 1 e eu não tenho nenhum. Começa a fazer a interpretação. Bora, Demir, tu que é de português. O que é que todos? Vai ter 2. Você vai ter 1. E eu
Não tenho nenhum. Vamos lá, os meninos. Vocês estão muito calados hoje. Aquele dia estavam participando mais. Será que é porque os dois... Gedil, meus meninos estão respondendo aí na escola? Estão assistindo aí? Eles estão aqui raciocinando. Cadê ele? Está aqui. Estão aqui raciocinando, Edil. Eles estão dizendo aqui que é o Aí. óleo. Ah! Aí, ó. Todos, a palavra todos. Tem 2. Você tem 1. E eu não tenho nenhum. Letrinha O. E aí eu ouvi daqui alguém respondendo aí. Tranquilo, né? Então essa charadazinha aí serve para a gente abrir o raciocínio, abrir a cabeça para pensar, e aí a gente vai dar início aqui aos nossos descritores. Tá bom? Como eu disse, nosso descritor hoje também fala de espaço e forma, dando continuidade daquele aulão passado. Então, a partir de agora, descritor 4 vai falar da identificação da relação entre os quadriláteros por meio de suas propriedades. Então, quadriláteros é uma figura que vai ter quantos lados, pessoal? 4. 4. 4. Isso. Então, vamos raciocinar. Alguns quadriláteros estão representados nas figuras abaixo. Qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos? E aí? Aí eu preciso entender o que é paralelo, né, pessoal? Correto? Sim. Essa reta aqui, ó, esse segmento de reta, ele é paralelo com esse? É. Vamos voltar aqui, só um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui. Deixa eu descartar isso aqui. Eu vou voltar aqui, isso aqui. Vamos voltar aqui. Vamos entender aqui logo algumas coisas aqui. Eu tinha colocado isso aqui para o final, mas a gente vai por partes aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, vamos lá. Gente, nós temos alguns tipos de retas. Retas concorrentes, retas paralelas, transversais e coincidentes. Acho que alguém está pedindo aqui. Deixa eu aceito logo e volto. Pronto, é mais um aluno, vou aceitar. Então, vamos voltar. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam e se tocam em um único ponto. Olha o ponto. Está aqui. Aqui também é uma reta concorrente, porque ela se cruza e se toca em um único ponto. No entanto, essa reta concorrente, ela recebe um nome específico de retas perpendiculares, porque vão formar um ângulo de quantos graus? Quando tem esse quadrinho aqui, tem quantos graus, pessoal? 90 graus. 90 graus, perfeito. Então, vamos entender. Retas que se cruzam e tocam em um único ponto são chamadas de retas concorrentes, e em um caso particular, essas retas concorrentes aqui, elas também são chamadas de perpendiculares, porque formam um ângulo de 90 graus. Tranquilo? Assim. Perfeito. Nós temos retas paralelas, que é aquela pergunta lá. O que é que são retas paralelas? São retas que não se cruzam em momento algum. Tá vendo, olha? Elas não concorrem
e não vão se tocar nunca. Se eu estender isso aqui ao infinito, a reta B e a reta E ao infinito aqui, eu não vou, em momento algum, ter essas retas se tocando. E aí, por esse motivo, elas recebem o nome de retas paralelas. Tá certo? Então, essas retas são retas paralelas. Então, nós já conseguimos identificar as retas concorrentes e as retas paralelas. E agora, surge aí também retas transversais. O que são retas transversais? Olha, eu tenho duas retas G e H, e essas duas retas que são paralelas, percebam, ela é cortada por uma outra reta aí, que é chamada de reta transversal. Ela aqui, ó, ela vai cortar as duas retas em pontos, em um único ponto. Então, essa reta que cortou aqui, ela é chamada de reta transversal. E aqui eu tenho também duas retas. Estão visualizando duas aqui? Estão vendo duas, pessoal? Aqui, ó. Tá vendo duas? Não, né? Estão visualizando uma. Por que estão visualizando uma? Porque essa reta ela é coincidente. É uma sobreposta à outra. Eu tenho aqui duas retas, J e K. J e K. J e K. Mas como elas são coincidentes, então ela está aqui, uma sobreposta à outra. Beleza? E para finalizar essa primeira imagem aqui, nós ainda temos uma diferença do que é reta, do que é semi-reta e do que é segmento de reta. A reta, eu vou observar dois pontos, mas esses pontos não param. Ó. Eu tenho aqui ponto A e ponto B, mas a reta ela vai ao infinito aqui, ó, para cá e também para cá. Isso quer dizer que ela não vai parar, ela não tem fim. É diferente do segmento de reta, essa terceira. O segmento de reta, eu determinei dois pontos, ponto E e ponto F. O segmento é essa retinha que liga um ponto ao outro. E aí ela é chamada de segmento de reta. Então, ela tem fim. A reta não tem fim. O segmento de reta tem fim. O fim dela, o início aqui eu posso dizer que é o ponto E, e o fim o ponto F, ou vice-versa. O início o ponto F e o fim o ponto E. E a semi-reta, eu vou observar a reta e colocar dois pontos quaisquer. Então, aqui eu vou ter esse, ó, no ponto C, aqui no início, eu tenho o ponto C, olha, no início da reta, e em um outro ponto da reta, eu demarquei aqui um ponto D. E aí eu tenho um segmento de reta. Para aquelas primeiras questões, basta eu saber disso aqui, ó. Eu só preciso disso aqui. Então, esse aqui é o tipo de reta que a gente está trabalhando ali no nosso slide. Vou abrir aqui novamente para a gente responder a questão. Pergunta. Vocês já viram o que são retas paralelas? Qual dos quadriláteros? São quatro, né? Quadrilátero não tem quatro lados? Todas elas têm, né? Olha, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, são quadriláteros. Primeira observação nossa. Mas ele diz, olha, qual dos quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos? Letra D. Letra D. Vamos lá. Esse lado é paralelo a esse? Sim. Sim.
Esse lado é paralelo a esse? É. É também. Então, não é apenas um. Se eu observar essa figura, ela vai estar semelhante a essa. Ó. Esse paralelo a esse e É a esse letra C, paralelo não? a esse. Letra? Eu sei. A letra C. Por que é a C. letra C? Isso, é letra C. Agora, por que é a C? Porque se eu olhar aqui, essa reta é paralela a essa. É ou não é? É mesmo. Mas se eu vier aqui olhar essa, ó, essa não é paralela a essa. Por que não? Porque se eu estender aqui, vamos dizer que eu prolongasse a reta aqui, e eu prolongasse essa aqui, ó, ia se cruzar ou não ia? Ia. Ia. Deixaria de ser retas paralelas e passaria a ser retas concorrentes. Aliás, essas duas retas, elas são concorrentes. Então, a única opção que me dá um par de lados paralelos é a letra C. Porque se eu vier para A, ó, esse lado é paralelo a esse. E esse aqui, ó, é paralelo a esse. Tá vendo? Consegue identificar agora o que é paralelo ou não? Se forem retas que se tocam, concorrentes. Se nunca se tocam, paralelas. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Aqui foi tranquilo, Edinho. Os alunos identificaram logo de primeira. Beleza. Vamos lá. Observe as figuras abaixo. Aqui na figura 1, aqui nós temos um retângulo e a figura 2, um quadrado. Considerando essas figuras, então analisando só as figuras, o que é verdadeiro aí? Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Sim ou não? Estou falando de ângulo, não de lado. Os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes? Não. Não, né? Se a gente olhar o retângulo, ó, todos os ângulos dele vai ter 90 graus. Aqui também é 90 graus. Ó. E da mesma forma vai funcionar o quadrado. Todos os ângulos tem 90 graus. Aqui também. E aqui também. Todos os ângulos têm 90. Então, eu já sei que a resposta, o A não é. Pergunta da letra B. Vamos analisar, aliás, a alternativa B. Somente o quadrado é um quadrilátero? Não. Não, né? O retângulo também tem 4 lados. Quadrilátero está relacionado aos lados, então também não é a letra B. A letra C. O retângulo e o quadrado são quadriláteros? Assim. Sim. Sim, né? Eu já poderia marcar direto aqui a letra C, sem precisar vir para a letra D. Mas vamos ler a letra D e observar um tal erro. O retângulo tem todos os lados com a mesma medida? Não. Não. Esse lado aqui, a gente observa claramente que tem um lado maior que esse. Então, não é isso aqui. Tá bom? Então, a letra C também, muito claro aí para a gente identificar. Percebam que são duas questões, gente, que a gente faz a leitura muito clara e consegue identificar e ainda mapear o porquê que as outras alternativas estão erradas. Ó, ainda do descritor 4. A face ABCD, a face é tudo que está pintado em cinza.
de uma torre tem a forma de um paralelogramo, como mostra a figura abaixo. O valor do ângulo alfa é... Então, ele pergunta o valor desse ângulo. Tá? O valor do ângulo alfa. Oi. Vai ser letra C. Vai ser o quê? A letra? C. C. Letra C. Letra C. Agora, por que vocês disseram que é letra C? Porque ela deu esse aí antes com a vez. Ó, vamos cá. Se eu pegar esse ângulo aqui, analisando aqui, que eu já tenho aqui o 75, né? Ó, esse ângulo aqui, como as retas são paralelas, eu tenho duas maneiras aqui de resolver isso. Primeiro, se eu fechar o ângulo, do jeito que eu fiz aqui, eu fiz uma meia-lua, um ângulo raso aqui. Se aqui tem 75, quanto é que vale esse ângulo aqui? 105. Por que é 105? Porque tem que dar Porque 180. juntar com 75. Exato, porque o ângulo raso tem 180. Perfeito. Então, 105. Agora, se eu analisar que essa reta ela é paralela a essa, então, se são paralelas, o ângulo que formou cortando aqui essa transversal, ó, aqui, ó, digamos que a reta passe aqui. Deixa eu voltar aqui, peraí. Não volto. Se eu prolongar, eu vou perceber, olha, que esse ângulo ele é igual a esse. Então, já mataria aqui que é 105. É uma das maneiras simples de se fazer isso aqui. Agora, se eu não quisesse fazer assim, bastaria perceber o seguinte, ó. Se aqui é 75, e ele está na parte aqui, ó, de fora dessa reta, ó, bastaria eu observar que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse, ó. 105. Aqui vai ser 75. Aí eu faria a mesma coisa. Se aqui vale 75, para fechar a meia-lua, só pode ser 105. Porque esse ângulo aqui, formado completo, formando um ângulo raso, ele tem que dar 180 graus, né? Mas se eu já tinha 75, logo isso aqui só sobra 105. Também tranquilo aí. Essas vocês mataram aí facinho demais. Eu pensei que essa ia dar trabalho. Mas vamos lá. Agora essa eu acho que vai ter que pensar. Um robô, ele foi programado para partir do ponto A, dar alguns passos e girar à direita, repetindo esse processo até retornar ao ponto A, conforme a figura. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô, olha, agora é a informação que a gente precisa. Sabendo que a trajetória produzida pelo robô descreve um trapézio. Que trapézio é esse, pessoal? Trapézio isósceles. Isósceles quer dizer que ele vai ter dois lados aqui. Olha, esses dois lados aqui. Iguais. Pergunta. O ângulo X assinalado na figura mede. E aí? Quem vai arriscar uma resposta? Eu ia arriscar a letra Letra A. C? Letra C? Vamos lá, pensar agora matematicamente. Observe que eu não estou respondendo nada, vocês aqui estão respondendo. É só pensar. Se eu fizer aqui esse ângulo aqui para fechar, vocês responderam distante. Essa meia volta aqui vai ter que completar quantos graus? 150 graus. 150. Aqui vai ter que dar 150, né? É. E aqui já tem 30. Ok.
Se essas retas aqui, olha, esse trapézio ele é isósceles, e aqui formou um ângulo com essa reta de 150, a outra reta vai formar que ângulo? 150 também? 150 também. Ok. Era Agora 3P perceba mesmo, eu me aqui. confundi aqui. É 150 aqui, né? Mas ele não quer saber nada disso, ele quer saber esse x. Agora perceba. A soma dos ângulos internos do quadrilátero aqui, ele equivale a 360. Certo? Se esse trapézio ele é isósceles, esse ângulo, ele vale a mesma coisa que esse. Correto? Sim. Sim. Bom. Agora observe, se esses dois embaixo aqui, eu tenho 150 mais 150, já dá quanto? 300. 300. Se eu subtrair aqui, eu vou ter 60 graus. Mas 60 graus para quem? Para os dois, para esse e esse. Pergunta agora, quanto é que vale o meu x? 30 graus. 30 graus. Então, vai ser 30 esse e vai ser 30 esse outro aqui. Belezinha? Tem Sim. como repetir? Eu não entendi, não. Vou voltar aqui. Deixa eu volto. Quando a gente está apresentando assim, eu não consigo apagar. Eu vou ter que voltar aqui para dar uns... Só para... É rapidinho. Deixa eu ver se... Manter descartado. Pronto. A gente voltar do zero. Observe. Por partes. Eu vou colocar aqui e formar um ângulo raso. Eu já tinha 30. E eu sei que o ângulo raso mede 180. Se aqui já tem 30, esse ângulo aqui só pode ser 150 graus. Tranquilo aí? Agora, se aqui mede 150 e essas retas aqui, olha, do meu trapézio, que é isósceles, são iguais, ela está cortando a mesma reta, tá vendo? Então, esse ângulo aqui também vai ser de 150 graus. Olha, esse ângulo aqui é de 150 graus. Mas todos os ângulos desse quadrilátero aqui, a soma dos ângulos internos, ó, vou escrever aqui. A soma. Se tiverem aí com o caderno, é bom botar essas observações. Dos ângulos internos do quadrilátero é igual a 360. Se eu perguntar aqui uma coisa, se fosse um triângulo, a soma dos ângulos internos desse triângulo é quantos graus? 180? 180. Agora, para a gente não esquecer mais nunca desse detalhe aqui, para não esquecer que do quadrilátero vale 360. Se eu chegasse a dividir, se eu chegasse a dividir isso aqui em duas partes, quantos triângulos eu tenho aqui? 2. 2. Se um vale 180, 180 mais 180, vamos ter quanto? 360. Pronto.
Então, uma dica para a gente não esquecer mais nunca que quadrilátero vai ter 360 graus. Agora, perceba uma coisa. Se eu sei que a soma de todos os ângulos vale 360 e só nesses dois aqui já deu 300, então eu tenho 360 menos 300, isso vai dar igual a 60 graus. Agora observe que esse ângulo ele é igual a esse. Então, se são iguais, então aqui só pode ser 30 e aqui 30. 30 e 30, que é para fechar os 360. E agora, deu para entender? Deu. Deu? Ok. Então, gente, ó, essas questões aqui, vou voltar aqui só um pouquinho para eu gosto de conversar e olhando para vocês. Quem tiver com a câmera, puder ficar com a câmera aberta, seria bom só para a gente ir conversando e discutindo. Olha, eu vou ter que lembrar desses detalhes para quando eu estiver calculando essas questões de ângulos ou de lados. Primeiro, que no triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero é igual a 360 graus. No finalzinho da resolução dessas questões, nós ainda vamos ver ali por que ângulos opostos pelo vértice são iguais, por que esse ângulo aqui que a gente faz, chama de ângulo raso, vai dar 180. Mas a gente vai ver no finalzinho aqui desses slides. Vamos aqui para mais um descritor. Descritor 5. Nós trabalhamos aí 4 questões do descritor 4. Vocês viram que não tem dificuldade. São questões simples, basta que a gente leia, né? No descritor 5, a gente vai aprender a reconhecer a conservação, modificação de medida dos lados, do perímetro, da área, ampliação, redução. E aí ele coloca usando malhas, né? Porque quando a gente coloca usando malhas, ele já dá um padrão de unidade. Olha, na malha quadriculada, isso aqui, essas questões precisam de muita atenção, senão a gente erra por detalhe. Olha, na malha quadriculada, desenhada abaixo, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho. E a parte colorida de cinza representa o jardim da casa de Luísa. Nessa área, Luísa quer construir uma quadra de esporte com o dobro das dimensões desse jardim. Dimensões, ele está falando de área ou de lado, pessoal? Quando ele fala o dobro da dimensão, ele está falando de lado ou área? De lado. Então, ele está dizendo que eu vou construir o jardim, mas que vai ser o dobro desses lados. Para representar essa quadra, quantos quadradinhos ela utilizará? Primeira coisa a se fazer, olha. Primeiro eu preciso observar quantos quadradinhos eu já tenho. Eu tenho aqui, ó, aqui 2, 3, 4. Se eu vier aqui contando, para não contar todos, né? Eu posso vir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 9, 36. Então, eu já sei que eu tenho aqui, inicialmente, eu tenho 36 quadradinhos. Quadradinhos. Aí ele disse, olha a falta de atenção que já nos remete a fazer. Se eu contei aqui 36 quadradinhos,
Aí eu venho e marco aqui, porque já encontrei 36. Estaria correto ou errado? Errado. Errado, porque ele fala que é o dobro das dimensões. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu chegar aqui, se é o dobro, eu vou fazer 2 vezes 36. 72. Certo ou errado? É certo. Certo. Errado. Ele não falou o dobro da área. Ele falou o dobro das dimensões. Quer ver como está errado? Vamos lá. Aqui eu tenho 4. Nesse lado, ó. 1, 2, 3, 4. Quem é o dobro de 4? 8. 8. Aí eu vou botar 2 aqui subindo. Deixa eu fazer aqui. 2 aqui subindo. 2 aqui descendo. Para não botar tudo subindo aqui, que não tem mais quadradinho. Então, aqui agora eu tenho 8, né? 4 com mais 4 que eu coloquei aqui, 8. Correto? Sim. Bom. Aí ele disse que é o dobro dessa dimensão aqui agora, na lateral. Se aqui tem 9, qual é o dobro de 9? 18. 18. Então, vamos fazer aqui 18. Olha. Vamos vir aqui. Até aqui já dá 9. Aí eu vou botar mais 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 até aqui. Então, a quantidade de quadradinho vai ser isso aqui, o dobro, né? O dobro de 4 deu 8, o dobro de 9, 18. Então, a quantidade seria isso aqui, né? Vamos fechar. Aqui, seria isso aqui. Agora a pergunta. Se aqui tem 8 e aqui tem 18, para eu calcular a quantidade, basta multiplicar 8 vezes 18. Ó. 8 vezes 8, 64. Vai 6. 8 vezes 1, 8. E 6, 14. Deu quanto, pessoal? 144. Tá vendo? Aí, às vezes, a gente erra uma questão dessa porque foi falta de interpretação. Primeiro momento, se eu marco 36, errei, porque eu só calculei o que está pintado, ele não pede o que está pintado. Ele está falando de um outro jardim que ele ampliou as dimensões. Então, ampliada as dimensões não é ampliado a área. Então, se ele dissesse que tinha sido ampliada a área, ou seja, o dobro da área, aí sim, o dobro de 36 seria 72, área. Não falou de área, ele falou de dimensões. Então, a resposta certa é 144. Ficou claro aí essa questão para todo mundo? Ficou. E aí, pessoal? Tranquilo? Ou essa complicou mais? Deu para entender. Deu para entender, né? Vamos fazer uma outra aqui. Ó. Os lados da figura 1, tá aqui, foram duplicados, obtendo-se a figura 2. Duplicou-se os lados, como mostra a representação abaixo. Nessa situação, a medida da área, ó, observa a pergunta agora, área da figura 2 é igual a metade da medida da área da figura 1. Eu posso dizer que a figura 2 é a metade dessa? Não. Não, né? A 2 está muito maior, como é que eu vou dizer que a 2 é a metade de 1? Elimina a letra A de cara. Eu vou dizer que é a metade da área da figura 1? Não. Não, né? Ao dobro da medida da área da figura 1, aí a gente precisa... Ele está falando de dobro de área, né? O dobro da medida da área. Aí eu vou aqui fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1.
Vamos colocar aqui. Aqui de 1, aqui de 2, os quadradinhos. Aqui de 3, aqui de 4. Se eu somar metade com metade, vai dar quanto aqui? 1. Vai Mais dar 5 aí. Então, no caso aqui, o total seria 5. Correto? Sim. Pronto. Agora vamos lá. Eita. Agora vamos mostrar por que não é o dobro da medida da área. Se aqui deu 5, se eu contar aqui também da mesma forma, porque aqui a gente está falando de área, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só até aqui já deu o dobro, não deu não? Já. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até aqui 16. Aí 17, só estou calculando as inteiras. 18. Aí eu pego metade com metade, 19. Metade com metade, 20. Então, se esse deu 5 e esse deu 20, aí observa a letra D. Ó, a medida da figura 2, ela é o quadruplo da medida da área da figura 1, ou seja, esse valor é 4 vezes esse ou não é? É. É. Fizemos cálculo nenhum, né? Só contamos aí. Então, questões como essa também não é para errar. Eu vou disponibilizar esse slide depois para que vocês até dêem uma estudada nos dois, né? Tanto no primeiro quanto esse, para estar dando uma olhada e resolvendo outras questões, para não estar errando na hora. Questão como essa não é para errar. Ó, Cida desenhou uma figura em uma malha quadriculada, conforme a figura a seguir. Qual das alternativas representa essa figura ampliada? Olha, primeira coisa, pessoal, eu gosto de falar olhando para vocês, né? Mas observe, o que é uma figura ampliada? É quando eu aumento todas as dimensões em todos os sentidos. Então, vamos analisar aqui cada alternativa. Olha, a figura inicial era essa, ó, tinha essa reta vinha com 2 traços, essa com 1, essa com 3. 2, 1, 3. Foi o que aconteceu nessa figura A. Aqui eu tinha, vou botar aqui os números, ó. Aqui em cima eu tinha 2, aqui na lateral eu tinha 1, e aqui também eu tinha 3. Ó. Foi o que aconteceu aqui, ó. Eu aumentei uma unidade, veio para 3. Aqui permaneceu 1. Pergunta: se para ampliar eu preciso aumentar em todas as direções, em todos os sentidos, essa figura pode ser ampliação dessa? Não. Não. Não aumentei em todos os sentidos. Aí eu venho para essa. Olha, aqui nessa eu tenho 4. Aumentei o dobro da inicial, né? Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. 4 é o dobro de 2. Sim ou não? Sim. 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 2 é o dobro de 1. É. Também, né? É. E 6 é o dobro de 3? É. Ok. Então, aqui eu aumentei em todas as direções. Mas vamos analisar essas outras. Essa daqui, por exemplo, eu aumentei 4. Ok. Aumentei 2. Ok. Só que aqui eu tenho 4. Aqui foi o dobro. Aqui foi o dobro. Agora, 4 é dobro de 3? Não. Não, né? Então, aqui também não. Agora, vem para essa. Olha. Inicial 2. Aqui 4.
Inicial, 1. Aqui eu tenho 4 de novo. E aqui eu tenho 6. Se eu olhar em cima, olha, 4 vai ser o dobro de 2, ok. O 6 embaixo é o dobro de 3, ok. Mas 4 não é o dobro de 1. Então, essa figura não pode ser a figura ampliada. Logo, minha alternativa, letra B, tranquilo. Perceba o que aconteceu nessa figura para ampliar. Eu apenas observei um padrão de ampliação, e esse padrão foi o dobro, e aí eu consegui identificar e consigo visualizar nas outras por que não é ampliação. Tão importante quanto você identificar a resposta certa é você entender o porquê que as outras são erradas. Aí você consegue, além de acertar a questão, você consegue absorver muito mais. Porque aí, observe, você resolveu, acertou, vai tirar a nota, mas você consegue identificar todas as alternativas erradas e aí você fica tranquilo consigo mesmo. Vamos aqui, ó. Vai para isso aqui. Duplicando-se o comprimento dos lados da figura abaixo, a sua área fica triplicada, inalterada, duplicada, quadruplicada. Aí eu preciso apenas duplicar, né? Ele está falando aqui, duplicando-se o comprimento dos lados. Se é duplicando, eu vou ter que multiplicar por 2. Ó. Aí a pergunta é, eu já poderia aqui descartar uma de cara. Qual é que eu ia descartar? Uma que eu tenho certeza que não é. Essa letra B. Essa não pode ser. Porque se eu vou duplicar o comprimento, como é que eu vou dizer que a área vai permanecer a mesma? Ele está dizendo que é inalterada, ou seja, não mudou. Então, essa letra B aqui eu já sei que está descartada, não é ela. E eu vou duplicar aqui agora o comprimento para a gente ver como é que vai ficar essa figura e a gente vê a área, né? Por exemplo, aqui eu já sei que essa área, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 quadradinhos desses. Vou duplicar agora o comprimento dos lados. Se aqui tem 4, eu vou deixar em 8. Vou botar 2 aqui para cima, 2 aqui para baixo, só para fazer minha figura aqui mesmo. Pronto. Dupliquei. Eu agora tenho essa figura todinha aqui agora, ó. Esse lado agora tem 8 unidades. Vou duplicar isso aqui. Se aqui tem 2, ele tem que vir quanto aqui na horizontal? 4. 4. Então, vamos mandar 4 aqui, ó. Já apareceu. Ixi, apareceu a resposta. Mas vamos entender o porquê. Olha, ele vem aqui 4. 2, 3, 4. Então, 4 está aqui. Descendo aqui é 2. Então, descendo agora, nós vamos descer quanto? 4. 4. 1, 2, 3, 4. Desci 4. Agora aqui, indo aqui para a direita, tem 2. Eu vou para a direita quantos? Mais 4. Mais 4. 4 para cá. Agora descendo tem 2, então eu desço quanto? Mais 4. Isso. 1, 2, 3, 4. Então parei aqui e agora vou fechar a minha figura, né? A minha figura agora ampliada ficou essa. Todinha. Aí agora eu conto. Ó, eu já tinha 12. Eu vou contar a partir de 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Ou seja, inicialmente, a minha figura 1 tinha 12 e a minha figura ampliada, a minha figura 2, agora tem 48. Pergunta: 48 é quantas vezes o 12? 4 vezes. 4. Então, 4 vezes 12, 48. Então, eu já sei que a minha figura ela vai ser quadruplicada. Ó. Agora, observe. A questão ela é fácil em si. É ou não é? É. Eu só tive que fazer o quê? Entender o que é que cada uma está perguntando. Ele está mandando duplicar comprimento, então eu vou duplicar o comprimento. Se está 4, vai para 8. Se está 2, vai para 4. E aí eu vou fazendo assim. E no final ele pergunta, ó, a sua área fica. Ele agora perguntou a área. Aí a área é a parte de dentro. A parte preenchida. Tranquilo aí? Assim. Sim. Vamos lá. Para finalizar aqui o nosso descritor 6, mais 4 questões. Depois a gente volta lá naquele outro material. O que é que diz o descritor 6? Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificação de ângulos retos e não retos. Ó, olha como essas questões são simples. A gente não errar. Os dois ângulos, formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas, está aqui, medem. Que ângulo ele está falando? Ele está falando desse ângulo. Ó, e está falando desse outro ângulo. Aqui. Eles medem quanto? Primeira coisa, quantos ângulos mede aqui a volta completa desse círculo? Uma volta completa dá 360 graus, né? Então, já sei que o relógio ali, ele dando a volta toda, ele vai nos dar aqui 360 graus. Mas as horas do relógio, ela é dividida em 12, não é isso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu pegar esse 360 e dividir por 12, são 12 espaçozinhos que eu tenho aqui, eu vou obter aqui 30 graus. Isso implica dizer, se eu tivesse um relógio aqui 12, marcando 1 hora, assim, esse ângulo aqui seria igual a 30 graus. Certo? Se aqui fosse 12 e aqui 1. 1 hora, 30 graus. Por quê? Porque só andou um espaçozinho. Agora a pergunta. De 8, se ele está em 8 horas, ele está exatamente no 8, esse ponteiro menor, e exatamente no 12, o ponteiro maior. Isso implica dizer que de 8 até 12, ele vai deslocar quantos pontinhos desse de 30? Quantos pontinhos aqui a gente desloca? De 8 a 12. Quantos pontos, pessoal? Não é 4, ó. De 8 até 12, não vai ser 4?
Certo? 4 pontinhos. Então, se cada pontinho desse de deslocamento vale 30, e eu vou deslocar de 8 até 12, 4, então eu posso fazer, ó, 4 vezes 30 graus é igual a 120 graus. Então, eu já sei que esse ângulo aqui, olha, esse ângulo, ele vai valer 120 graus. E venho para esse outro, olha. Precisa fazer mais conta de 8 vezes 30? Eu até poderia. Se aqui, ó, de 1 até 8, eu teria 8 vezes 30, que vai dar igual a 240. Se eu somar os dois aqui, 120 mais 240 dá 360. E aí, a minha resposta seria 120 e 240. Agora, olha só. Uma vez que eu conheci que um deles é 120, precisava mais fazer conta. Se um é 120, o outro vai ser 360 menos 120. E aí eu vou obter também 240 para o segundo. Então, resposta correta, 120 e 240 graus. Essa questão de relógio, ela cai muito, viu? Cai muito em avaliação externa, em cursinho, vestibular. Essas questões para calcular ângulo em relógio. A gente tem que estar atento, porque é simples, ó. Coisa rápida, prática, sem quebrar a cabeça. E a gente resolve em 2 minutos. Olha como essas coisas são simples. O movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. De novo, pessoal, um ângulo raso tem quantos graus? 180. 180. Na situação descrita pela figura, admita que o limpador está girando em sentido horário. Então, no sentido das horas. Ele está girando aqui. Ainda bota a setinha para facilitar a nossa vida. O limpador está batendo isso aqui. Aí ele diz aqui, ó, calcula a medida do ângulo que falta para que se complete o movimento. O que é que está faltando, pessoal? E 140. Pronto, acabou. 140? Isso. Dá para errar a questão assim? Não. Né? Não. É bem simples aí. E aí, Gedima, como é que tá aí o pessoal É. respondendo aí? Vamos lá, vamos continuar aqui. Gedima está lá com o pessoal. Eles Tá estão tranquilo por respondendo. aqui, Edinho? O Eles pessoal aí estão, está respondendo? estão sim. Muito bem. E na maioria das vezes acertando tudo, né? Olha essa questão. Considere o triângulo ABC abaixo. Realizando uma rotação de 90 graus, ou seja, ele vai dar uma giradinha, ele diz, ó, no sentido horário, em torno do vértice A, ou seja, em torno disso aqui, é como se eu estivesse pegando essa figura aqui, esse triângulo, ó, e quisesse dar um movimento nele, ó, fazendo uma rotação de 90 graus. Observaremos que as medidas A e B e alfa se mantêm. A medida A e B se mantém, mas a de alfa não. A medida de alfa se mantém, mas a de A e B não. E as medidas de A e B e alfa irão se alterar. Gente, ó, ele vai fazer somente um movimento de 90 graus. Está alterando alguma coisa aí de ângulo? Sim ou não? Não. Não vai alterar nada. Ele vai fazer apenas um movimento de giro.
Se vai fazer um movimento de giro, olha, ele não vai alterar, nem as medidas vão se alterar, que a gente está fazendo só um giro, e nem o ângulo alfa, ele vai se alterar. Por que ele não se altera? Porque eu estou fazendo apenas um movimento, levando de um lado para o outro. O ângulo permanece o mesmo. A figura não distorceu. Continua o mesmo ângulo. Dá para compreender aqui esse movimento, pessoal? Ó, eu estou com o triângulo aqui e estou fazendo esse movimento. Ó. Vai mudar de posição, mas não se altera nem medidas de AB e nem se altera o ângulo. Permanece o mesmo. E aqui uma questão, talvez, muitos não gostam de ler para interpretar, mas talvez a questão mais simples de todas elas. Para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. Então, está aí as mudanças de direção ó, que ele fez. Então, eu tenho que olhar bem a minha figura. Depois eu venho aqui, ó. As mudanças de direção que formam ângulos retos. Pergunta. O que é um ângulo reto, pessoal? Um ângulo de 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Muito bem. Aí ele diz, ó, a mudança de direção que formam ângulos retos, ângulos de 90, estão representadas em que vértice? Onde é que eu tenho ângulos de 90, pessoal? Tem outro lugar, além de EG? Não. Não, só estou visualizando ângulo de 90 aí. Tá vendo? Então, uma questão dessa é questão de observação. Se eu sei que um ângulo reto é um ângulo de 90, então basta que eu observe onde é que está os 90. É tranquilo aí ou não é? É. Beleza. Feito isso, nós temos aí a resposta aqui é G. Eu vou descartar aqui os meus preenchimentos e a gente vem para cá. Ó, deixa eu subir aqui. Pessoal, o que mais nós trabalhamos ali naquelas lâminas? Foi mostrando os ângulos rasos, né? Esse ângulo mais esse ângulo, ele forma um ângulo raso e a soma deles dois é igual a 180 graus. Beleza para todo mundo aí? Sim. E aí ele escreve aqui, ó, que alfa mais beta é igual a 180 graus. Poderia ser uma letra qualquer, viu, pessoal? É porque eu já peguei essa imagem como alfa, aqui não é um A, é um alfa, e aqui não é um B, é um beta. Mas poderia ser qualquer letra, X, Y, A, B. E aí, eu já sei que esse movimento aí desse ângulo raso vai fazer 180 graus, formar 180. Mas eu preciso compreender também que quando essas retas se cruzam, elas recebem o nome de retas o quê? Que tipo de reta é essa, pessoal? Retas que se tocam em um único ponto? Concorrente. Concorrentes. Elas concorrem entre si. Quando elas concorrem, elas formam ângulos, ó, esse ângulo e esse ângulo, que são chamados ângulos opostos pelo vértice. Eles são opostos por esse vérticezinho aqui. Então, uma observação a ser feita aí para vocês colocarem no caderno. Os ângulos opostos pelo vértice, tá vendo aqui? São iguais. Então, ângulos
É por isso que ele botou aqui, ó. Aqui é alfa, aqui é alfa. Aqui é beta, aqui é beta. Isso quer dizer que são iguais. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Escreve aí no caderno para não esquecer. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ok? Como é que a gente vai demonstrar isso aqui? É importante que a gente entenda o porquê que são iguais. Pois bem, coloquei isso aqui. Vamos aqui, só se tem mais alguma coisa. Não. Vamos analisar aqui. Eu estou dizendo que esse ângulo aqui, ele vai ser igual a esse ângulo aqui. Espera aí, vou voltar aqui. Fazer mais bonitinho. Esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. Eu quero mostrar que esses dois ângulos são iguais. E aí, inicialmente, eu vou chamar assim. Eu também vou formar esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse ângulo aqui. Eu quero mostrar A, B, C e D. Eu quero mostrar que A é igual a C. A vai ser sempre igual a C. Como é que eu demonstro isso? Isso aqui é uma demonstração matemática para a gente entender que isso aqui vai ser verdade para todos os casos. Observando essa figura, eu vou visualizar o seguinte. Se eu somar A mais B, isso aqui vai dar quantos graus, pessoal? A mais B. Somando isso aqui. Isso dá quantos graus? Acabamos de ver aí em cima. 180. 180. A mais B aqui, 180 graus. Ok. Mas se eu quisesse somar, vou botar aqui de uma outra cor. Se eu quisesse somar o ângulo B mais o ângulo C, esses dois aqui, isso daria quantos graus? 180, não? 180 também. Ou seja, B mais C também seria igual a 180 graus. Bom, então temos aqui uma relação. Agora perceba, se A mais B vale 180 e B mais C também é 180, então eu posso dizer que A mais B é a mesma coisa de B mais C. Posso ou não? Sim. São iguais? Então eu posso afirmar isso. Sem sombra de dúvidas, né? Agora, perceba, toda igualdade, estamos falando aqui de uma equação simples, mas toda igualdade, eu tenho que visualizar ela como uma balança de dois pratos, que está em equilíbrio. Isso aqui é uma igualdade. Se ela está em equilíbrio, é porque os pesos nessa balança são iguais. Implica dizer também que se eu retirar um peso de um dos pratos, e se eu quiser tornar essa balança ainda em equilíbrio, a quantidade que eu tirar de um prato, eu também tenho que tirar de um outro. Correto? Sim. Eu quero permanecer em equilíbrio. Então, se eu retirar de um prato, eu vou ter que retirar do outro. Ou seja, se B está de um lado e B está do outro, eu posso retirar ou simplesmente eliminar B dos dois lados, e aí eu vou ficar com A igual a C. A igual a C. E era justamente isso que eu queria mostrar, que A é igual a C. Beleza aí?
Aí você diz, eita, Edinho, você botou agora mostrando com letras. Se fosse com números, ficaria mais simples da gente entender. Então, vamos aqui para números. Deixa eu olhar se eu risquei muito ali a outra figura. Vamos imaginar que no lugar de alfa, aqui fosse 150, aqui fosse 30. Olha, esse ângulo tem que dar 180, não é? Isso aqui não tem que dar 180? É. 150 mais 30, 180. Agora, observe. Nós vamos trabalhar só com número. Se esse ângulo aqui mede 30, quanto é que vai medir esse outro aqui, esse ângulo alfa? Para fechar aqui. 150. 180 também. Ou só o A ou o outro lá também? O alfa aqui. O alfa aqui, só ele vai dar 150, não é? Ó, deixa eu tirar esse monte de coisa daqui. Observe. Se eu chamei esse alfa de 150, e para fechar aqui ele dá 180, então esse ângulo beta aqui é 30. Correto? Se ele já mede 30, esse ângulo alfa, para fechar aqui os 150, é assim, gente, ó. Vamos cruzar aqui para vocês verem. Ó. Eu quero mostrar que esse ângulo é igual a esse. Aí eu estou dizendo que isso aqui é 150. Se ele for 150, para fechar aqui a volta, quanto vai valer esse ladozinho aqui, esse ângulo? 30. 30. Agora perceba. Se eu quiser fechar agora esse 30 com esse outro, quanto é que vai valer esse ângulo aqui? 150. 150. Aí agora eu quero 150. fechar 150 com esse outro ângulo aqui. Quanto vai ficar esse? 30. 30. Foi que eu acabei de mostrar aqui, que os ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. E a demonstração para isso aqui, para mostrar que são iguais, é essa demonstração aqui. Isso aqui é demonstração. Eu estou mostrando que para todos os casos, isso aqui é verdade. O A é igual a C, o B vai ser igual ao D. Uma vez que você prova com um, você consegue provar com o outro. Ó. Se eu tivesse pego aqui, eu quero mostrar que o B vai ser igual ao D. Quero mostrar o contrário. Que o B vai ser igual ao D. Como é que eu faço essa demonstração? Simples. Eu vou afirmar que B mais C, aqui, ó. B mais C vale quanto? Quanto é que vale B mais C? 180. 180. E quanto é que vai valer agora C mais D? Ó. 180 também. 180 também. Então, a ideia é a mesma. Então, eu posso partir aqui do mesmo ponto. Se são 180, ó, se B mais C é 180 e C mais D é 180, então, eu posso afirmar que B mais C, olha, partindo dessa observação aqui, eu posso afirmar que B mais C vai ser igual a C mais D. Eu pego a ideia de balança para mostrar que são iguais e que eu posso retirar. Né? Aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, posso eliminar o C. E aí eu vou encontrar que B é igual a D. Então foi o que eu quis mostrar aqui. Ó. Tranquilo? Assim. Deu para entender aí? Deu para entender, pessoal? Deu. Gedil, meu pessoal aí. Alguma dúvida, pessoal, sobre o conteúdo? Vocês vão fazer um simulado, viu? O pessoal aqui, Alguma Edinho, coisa? eles estão respondendo com coerência e estão dizendo que estão entendendo. Até Perfeito. o momento. Eu vou disponibilizar para. Boa. Eu vou disponibilizar para
para o grupo os 2 slides, né? Tanto esse quanto o outro. Que aí, à medida que vai treinando, vai exercitando, fazendo, aí vai ficando melhor. Gedilma, Oi, Edinho. eu vou pedir aqui também para vocês. Eu vou finalizar aqui a gravação. Espera aí, só um minuto. Vou pedir para que vocês. Aliás, antes de finalizar, eu vou pedir para vocês abrirem aí a câmera. A gente fazer uns print aqui. Só 2. Rapidinho. Só Lucas que abriu aí ainda dos alunos. Aline. Vamos lá. Cadê Ailon, Jefferson, Stephanie, Beatriz? Cadê vocês? Deixa eu clicar aqui para eu visualizar quem está. Só vai ganhar o ponto quem abrir a câmera, viu? A gente visualizar. Bom, então vamos fazer esse print aí. Gedilma, você consegue fazer um print aí? Para colocar no grupo. Eu vou fazer um aqui também. Faça vários e manda para mim, Edinho. Vou tentar aqui também. Porque meu zap aqui tinha saído aqui, aí demora um pouquinho. Se você conseguir fazer aí eu só vou conseguir fazer uma aqui, porque ele deu uma desatualizada ali. Bom, então eu vou fechar aqui a câmera.